Livro de Êxodo, capítulo 33. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Regina. Cadê a irmã Regina? Está lá orando lá atrás, né? Deus seja louvado pela vida dela, que fez o contato, fez o convite para nós estarmos aqui. Louvar a Deus também pela vida da irmã Adriele Joasiel. Cadê a irmã Adriele? Está aqui. Deus abençoe, que nos recebeu quando nós chegamos aqui. Deus seja louvado. Feliz, irmãos, de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, conhecendo a igreja, conhecendo o povo de Deus, parte do povo de Deus que vai morar no céu, né? E igreja é uma bênção, né, irmãos? Você pode ir em qualquer lugar. A igreja, talvez você não pode nem conhecer as pessoas, mas a igreja de Jesus, ela é uma bênção e recebe a gente como se a gente fosse já conhecido há muito tempo, né? E eu fico muito grato porque tem muito ipatinguense aqui, né? Já dá um bairro aqui, né, pastor? Deus seja louvado. Tem mais algum irmão ipatinguense aí no meio? Bênção, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. É só gente boa. Deus é fiel. Irmãos, parabenizar os irmãos pela festa de 1 ano, tá? Desse propósito de intercessão. O maior segredo da igreja é a oração. E eu louvo a Deus por ver tantos irmãos empenhados nessa tarefa e saber que Deus inicia grandes avivamentos e iniciou grandes movimentos espirituais ao longo da história da igreja através da oração. Leia a história dos pais da igreja, leia a história de testemunhos como John Wesley e tantos outros, tantos homens de Deus que incendiaram a Europa, que incendiaram o mundo, né, na Idade Média. Veja que tudo iniciou através da oração. Quando a igreja se prostra diante de Deus, o céu se abre sobre ela. Amém? Eu louvo a Deus, irmãos, que os irmãos estão neste propósito. Continue, e eu quero crer que os irmãos colherão ainda muitos frutos. Deus abençoe, irmã Regina, pelo convite, em nome de Jesus. Olhando para o cenário que nós vivemos hoje, eu vejo que nós temos somente duas alternativas. Olhando para a geração que a gente vive hoje, nós só temos duas alternativas. Primeiro, ou a geração de hoje, ela é engolida pelo sistema mundano e se corrompe de uma vez, ou a geração de hoje se compromete em buscar a Deus, se encher do Espírito Santo até a volta de Jesus Cristo. Porque as coisas estão apertando a cada dia mais e mais. A igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus, que pisa o solo do Brasil, está sofrendo ataques de todos os lados. Graças a Deus, a igreja brasileira não sofre ataques religiosos no âmbito de perseguição, de agressão. Mas a igreja está sofrendo perseguição no campo das ideias, no campo ideológico. Lamentavelmente, muitas igrejas estão se esfriando porque perderam o fervor pela palavra. E, lamentavelmente, muitos lugares que antes professavam a fé cristã e acreditavam na Bíblia como única regra de fé e conduta para o fiel, lamentavelmente, têm trocado a palavra de Deus por vãs filosofias. Mas eu quero crer que Deus, pastor Rony, né? Pastor Reni, perdão. Eu quero crer que Deus está levantando uma geração que ama a palavra, amém? Eu quero crer que Deus está levantando uma igreja que se deleita nas Escrituras e que não se curva diante dos planos do inferno. A igreja do Senhor se manterá de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Êxodo 33, por favor. Acompanhe comigo a partir do verso de número 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor a Moisés:
irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Verso 15, toda a igreja pode repetir após mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... Aleluia. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Pastor, até que horas eu posso? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero crer que todos os estudiosos da Bíblia que estão aqui nesta noite conhecem este texto, conhecem a essência deste texto, mas o Espírito Santo de Deus deseja comunicar uma mensagem aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Após a morte de José, os filhos de Jacó, que permaneceram no Egito, se multiplicaram muito naquela região, naquela nação, naquela terra. E segundo a Bíblia, sobe ao trono egípcio um novo rei, que não conhecia a história de Jacó, não conhecia a história de José, e por isso este novo rei passa a escravizar o povo hebreu por um longo período de 4 séculos. 400 anos, o povo hebreu, o povo judeu, o povo do Senhor, os filhos de Israel, sofreram na escravidão pelas mãos do então faraó, que historiadores dizem ser o Ramsés II da 19ª dinastia egípcia. Estudiosos afirmam que foi este faraó que fez o povo hebreu construir, inclusive, as cidades egípcias que hoje existem e as 3 grandes, principais pirâmides que existem hoje no Egito. Historiadores afirmam que foram o povo hebreu que durante 400 anos auxiliaram a construir e a levantar aquela poderosa cidade do mundo antigo. E a Bíblia diz que por 400 anos o povo de Deus passa por um martírio, por um sofrimento de escravidão nas mãos dos egípcios. Ora, nós conhecemos um pouco o que é escravidão. A história do Brasil nos apresenta isso. Pouco mais de 300 anos que foi assinado a Lei Áurea pela princesa Isabel, e nós conhecemos um pouco do que é a escravidão no nosso país. É um cidadão trabalhar exaustivamente até a morte, às vezes, não tem direito, não tem vida própria, não tem direito de comer, de reclamar de estar cansado, de reclamar de estar com fome, de reclamar que o sol está quente, de reclamar que as condições do trabalho estão ruins. O escravo tem que trabalhar até que ele não consiga mais exercer a sua atividade. E pense comigo o povo hebreu naquele tempo que viveu 400 anos. Durante 400 anos, o povo hebreu sofre da escravidão nas mãos dos egípcios. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, conforme o próprio Deus havia dito pela boca de Abraão, capítulo 15, verso de número 13 do livro de Gênesis, que este período seria necessário para que o povo de Israel, para que o povo de Deus, para que o povo hebreu pudesse ter experiências com o Senhor e Deus pudesse tratar e trabalhar na vida daquele povo. Durante todo aquele tempo de escravidão, os israelitas clamaram a Deus, e a Bíblia diz que os céus o ouviram naquele tempo. A Bíblia diz que o Deus de Abraão ouviu dos altos céus, e agora o Senhor Deus projeta para o seu povo um plano de redenção e de libertação. Deus, então, ele escolhe um homem cujo nome significa tirado das águas. Moisés é este homem, para ser o libertador do povo hebreu, lhe prometendo a sua presença. Leia no capítulo 3, depois, no livro de Êxodo, você vai ver a chamada que Deus fez para Moisés, quando na ocasião ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e a Bíblia diz que ele leva as ovelhas, o rebanho de ovelhas, para o monte de Deus, o monte Horebe. E a Bíblia diz que enquanto ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, as Escrituras dizem que em determinado momento os olhos de Moisés fixam-se
em um arbusto, em uma sarça que queimava, que pegava fogo, que estava em chamas, mas a Bíblia diz que aquela sarça ela não se consumia. O fogo queimava aquele arbusto, o fogo queimava aquela sarça, mas a Bíblia diz que aquela sarça não se consumia. Curioso, Moisés, a Bíblia diz que ele foi se aproximar para ver o que era aquela situação. E as Escrituras afirmam que quando ele vai se aproximar daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, uma voz saiu de dentro daquela chama, de dentro daquele fogo, e disse para ele: Moisés, para onde você estiver, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você está é terra santa. O lugar aonde você está colocando a planta dos teus pés é terra santa, Moisés. Em outras palavras, aonde Deus está, o lugar é santificado. Em outras palavras, aonde a presença de Deus está manifestada, este lugar é sagrado, torna-se sagrado. Eu quero dizer nesta noite aos irmãos que entramos aqui nesta noite, eu não sei qual é a maneira que você entrou, mas este lugar, enquanto você estar aqui, é um lugar santo, é um lugar sagrado, porque a presença de Deus está neste lugar, amém? Então Deus disse para Moisés naquele dia que a presença dele iria com Moisés, e Moisés seria o grande responsável para liderar um grande movimento de libertação e de redenção dos filhos de Israel da escravidão do Egito. E a promessa que Deus fez para Moisés era que a presença dele iria com Moisés. Deus disse: Moisés, a minha presença irá com você. Moisés, eu estarei com você. Aonde você colocar as mãos, eu colocarei as minhas. Onde você colocar os teus pés, eu colocarei os meus. Aonde a tua presença for notada, a minha presença será manifestada, Moisés. E para provar que eu sou contigo, e sou eu quem te chamei para tão grande obra, e tão nobre chamada, eu vou lhe habilitar, vou lhe capacitar, lhe dando poderes especiais, para que você possa ir à frente do povo de Deus, e se apresentar diante do então Faraó, para libertar mediante a minha mão poderosa, e tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Ora, qualquer um de nós aqui, aos olhos humanos, poderia dizer: Senhor, assim como Moisés fez, mas quem sou eu para que vá diante do Faraó? Quem sou eu para que vá diante daquele poderoso monarca? Quem sou eu para que vá diante daquele poderoso rei que detém na sua mão o título de Senhor e Deus, semideus? Quem sou eu para que eu tenha autoridade, para que eu tenha autonomia para chegar diante do então Faraó? Para chegar diante dele e dizer: liberte o povo de Deus. O mais interessante é que quando Deus se revela para Moisés, em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, quando você chegar diante do rei, não importa quem você seja, não importa o que você é, importa e diga para eles que o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Sabe o grande segredo dos ministérios mais frutíferos que podemos encontrar hoje na face da terra? É entender, um homem de Deus e a mulher de Deus entender que quem faz não é ele, não é ela, é Deus. É Deus, é Deus. Quer ter sucesso no chamado que Deus tem na tua vida? Deus em primeiro lugar. Quer ter sucesso no ministério que Deus te chamou? Deus em primeiro lugar. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Aleluia. Deus é o primeiro, Deus é o último. Amém? Moisés, não importa quem você seja, importa que a minha presença vai contigo. E Deus então agora vai dar para Moisés
e para o povo de Israel naquele tempo, e vai se apresentar naquele momento de 4 formas. Deus vai se revelar naquele tempo de 4 formas. Primeiro, repitam após mim. Deus se revela a Moisés. Mais forte. Deus se revela a Moisés, usando-o como instrumento. Segundo, Deus se revela aos hebreus, mostrando o seu favor e cuidado. Terceiro, Deus se revela ao Egito como sendo o sustentador e criador de tudo. E em quarto lugar, Deus se revela a Faraó, mostrando que é o Todo-Poderoso e não os seus deuses. Então Deus agora vai revelar dessas 4 formas para Moisés, para os hebreus, para o Egito e para Faraó. Para livrar Israel, o eterno Deus envia 10 pragas. E com mão forte, diz a Bíblia, e braço estendido, tira o povo da escravidão. Começando agora um outro momento na história do povo de Israel. Que momento é este? O momento das experiências e o cuidado com a presença de Deus no meio do seu povo. E a presença que eu falo aqui não é a onipresença, é a presença manifesta no meio deles. Porque agora Deus vai tirar o povo da escravidão com mão forte, braço estendido, permitindo que 10 poderosas pragas entrem no Egito e mostre o poder de Deus para o Egito e para Faraó. Deus agora vai mostrar para o povo hebreu um período maravilhoso na história daquela nação. Que período era esse? O período das experiências com o seu cuidado e a sua presença no meio do seu povo. Leia a Bíblia. Durante todo o percurso em que o povo hebreu saiu do Egito, com destino à terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Durante todo o percurso nos desertos, veja a providência de Deus. A Bíblia diz que durante a caminhada do deserto, Deus providenciou codornizes, carne durante o dia. Deus providenciou maná, pão todos os dias. Deus providenciou a água para o seu povo. Deus providenciou o livramento para o seu povo. Deus providenciou cuidados com o seu povo. Dentre eles, a Bíblia diz que os sapatos e as roupas cresciam nos pés e no corpo das crianças, à medida em que eles caminhavam e à medida em que eles cresciam. Não bastasse isso, Deus colocou um sinal no céu e um sinal na terra. Que sinal era esse, pregador? Enquanto eles caminhavam durante um calor causticante durante o deserto do dia, Deus providenciava uma nuvem do tamanho de 3 milhões de hebreus. Durante o dia, Deus providenciava uma nuvem que providenciava alívio do calor do dia. E durante a noite, um calor terrível, um frio terrível no deserto. Chega a menos 50 graus Celsius. Um frio de dia, um calor estarrecedor. À noite, um frio atribulado. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus coloca uma coluna de fogo que toca os céus até a terra. E ali Deus providencia, através da coluna de fogo, livramento e proteção para o povo. Deus está trabalhando no meio do seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Deus estava com eles. Em outras palavras, a presença de Deus era o suficiente no meio daquele povo. Chegamos no capítulo 19 do livro de Êxodo. A Bíblia diz que os filhos de Israel estão estacionados no pé do Monte Sinai.
Deus fala para Moisés: Moisés, sobe até o cume do monte Sinai, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que Moisés sobe até o cume do monte Sinai e passa um período de 40 dias e 40 noites falando com Deus. Período este foi necessário para que o próprio Deus pudesse revelar para o coração de Moisés as leis, que serviria para organizar e direcionar a vida religiosa, civil e moral dos israelitas até e na terra prometida. Então, durante 40 dias, Moisés está no cume do monte, recebendo a revelação de Deus. Durante 40 dias, Moisés está ouvindo da boca do próprio Deus revelações profundas. Durante 40 dias, Deus está revelando para Moisés. Deus está conversando com Moisés. Deus está tendo um tete a tete com Moisés. E para melhorar, a Bíblia diz que o próprio Deus escrevia suas leis com o seu dedo em tábuas de pedra. Então veja comigo aqui, queridos, enquanto Deus está trabalhando aqui para com Moisés, enquanto o homem de Deus está recebendo a revelação no cume do Sinai, a Bíblia diz que quando a presença de Deus desceu no cume, o Sinai todo tremeu com a presença de Deus. Os filhos de Israel que estavam no arraial, quando presenciaram a glória de Deus descendo sobre o Sinai, eles ficavam admirados e um grande temor e tremor pela presença de Deus pairava no coração do povo hebreu. Enquanto Deus falava com Moisés, 40 dias, acontece lá no arraial um movimento. E não era este movimento que os irmãos fizeram aqui agora há pouco. A Bíblia diz que era um movimento de corrupção. As Escrituras dizem que enquanto Moisés está falando com Deus, Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque aquele povo tem se corrompido. Sabe o que estava acontecendo lá embaixo? O povo chega para Arão e diz: Arão, o que aconteceu com este Moisés? Veja isso. O que aconteceu com este tal Moisés? Percebam que todas as vezes em que uma pessoa se rebela contra Deus, ele começa a desmerecer o líder que Deus levantou. Toda pessoa que tem o seu coração corrompido, ele começa a desmerecer o chamado que Deus colocou na vida de alguém, na vida de um homem e na vida da mulher de Deus. Ele começa a dizer: não foi Deus quem chamou. Arão, o que aconteceu com este tal Moisés? Nós não sabemos. Este homem está 40 dias no cume do Sinai e nem mensagem esse homem manda. Se fosse hoje, nem uma mensagem no WhatsApp ele manda para nós. O que é que aconteceu? Arão, faça-nos deuses para que possamos nos curvar e adorar a ele. Arão cedeu à pressão do povo. E diz a Bíblia que ele então dá uma ordem que todas as mulheres do arraial removessem os brincos, colares e pulseiras de ouro para que pudesse trazer diante dele. E quando trouxeram um grande amontoado de ouro maciço, Arão colocou num buril, numa espécie de caldeirão, derreteu todo aquele elemento e fez um bezerro de ouro e instalou no centro do arraial. Noutras palavras, o que ele estava fazendo? Ele estava substituindo a adoração ao único Deus e centralizando um ídolo. Todas as vezes que uma pessoa se corrompe moralmente e espiritualmente, ele tira a adoração de Deus do seu coração e centraliza outras coisas. A Bíblia diz que Deus está falando com Moisés
Ele ainda não sabia de nada. E enquanto no arraial estava acontecendo aquele murmúrio, aquela corrupção moral e aquele desvio de conduta entre o arraial e entre os filhos de Israel. Conforme a Bíblia, Deus vem agora ao coração de Moisés e diz: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Em outras palavras, Senhor, como que eu subo para o monte e deixo o povo crente, e eu estou num processo com o Senhor, recebendo as suas revelações, e agora o Senhor me fala que o povo desviou? Agora o Senhor me fala que em 40 dias o povo se corrompeu? Sim, Moisés, desce, porque o povo se tem corrompido. Veja comigo, Moisés descendo agora com as 2 tábuas da lei em cada um dos braços. E diz a Bíblia que ele vai descendo o monte, vai descendo, chega em determinado local do monte, ele e Josué que se encontram, e diz o texto sagrado no capítulo 32 do livro de Êxodo, que Josué fala para Moisés: Moisés, que som é este que vem do arraial? Este é o som dos vencidos? Moisés diz: não, isso não é o som dos vitoriosos e nem dos vencidos. Isso é um som de uma grande festa. Em outras palavras, no hebraico, som de orgia. E a Bíblia diz que quando eles desceram, Moisés, com as 2 tábuas de lei, das leis que o próprio Deus escreveu com o seu dedo lá no cume do Monte Sinai, quando ele chega no arraial e ele presencia aquela situação, a Bíblia diz que ele pega as 2 tábuas da lei, joga no chão, vai até onde estava o ídolo, pega o bezerro, joga no chão, manda derreter, colocar na água a cinza e dá ao povo para beber, e naquele dia mata 3.000 idólatras. E Moisés agora vai ter um tete a tete com Deus. A Bíblia diz que ele entra numa tenda chamada tenda da congregação. O que era isso, pregador? Era uma espécie de uma cabana em que Moisés tinha para ter um particular com Deus. Era um lugar secreto, como os irmãos cantaram aqui. Era um lugar de relacionamento entre Moisés e Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés ia falar com Deus, ele pegava a tenda, saía do arraial e armava a tenda fora do arraial para conversar com Deus. Por isso Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus: todas as vezes que orares ao teu Pai, entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de si, porque importa não é o homem te ver, não é o homem te ouvir, mas o próprio Pai que te vê em oculto e em secreto, publicamente, Ele te revelará. Moisés está orando lá no arraial, fora do arraial. A Bíblia diz que descem a nuvem da glória de Deus, entra dentro da tenda, e agora Deus vai falar com Moisés no capítulo 32. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e te abençoarei. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, este povo se corrompeu contra mim, mas tem uma coisa, não vou deixar ele sozinho, e nem vou deixar você ir sozinho. Então como é que o Senhor vai fazer, Senhor? Eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai adiante de você. Ei, Moisés, fica tranquilo, que da mesma maneira em que a minha presença estivesse contigo, o anjo ele vai abrindo o caminho, vai dando vitória, vai dando livramento, vai dando escape, vai dando proteção, vai me representar na terra. Então, Moisés, fica tranquilo, o meu anjo vai adiante de vocês. Qualquer um de nós aqui que ouvisse isso de Deus poderia dizer: Senhor, está suficiente, está ótimo. Graças a Deus que o Senhor pelo menos vai mandar um anjo. Só que Moisés, ele era um homem de Deus. Ele disse: como é que é, Senhor? Anjo? Quando o Senhor me chamou lá no livro de Êxodo capítulo 3,
O Senhor não disse que mandaria um anjo. O Senhor disse que a minha presença ia comigo. Quando o Senhor me chamou, o Senhor não disse que seria um anjo. O Senhor disse que a minha presença estaria conosco. Agora o Senhor quer dizer que vai mandar um anjo? Senhor, sem a tua presença eu não subo daqui. Ora, irmãos, qualquer um de nós ficaríamos satisfeitos com a presença de um anjo. Porque afinal de contas as escrituras atestam que os anjos do Senhor são ministros. A Bíblia os chama de labaredas de fogo. A Bíblia diz que eles sim possuem poderes espirituais e até possuem certos poderes para dar livramento, intervir em causas impossíveis, trazendo resposta de oração, assim como foi com Daniel, que orou durante 21 dias, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, cognominado Gabriel, desce com a resposta para Daniel desde o primeiro dia, mas ele ficou aprisionado nas regiões pelo príncipe da Pérsia, chamado Satanás naquele tempo, e diz a Bíblia que então Deus mandou o arcanjo Miguel, príncipe do Senhor, um anjo poderoso, e que livrou Gabriel das garras do príncipe do Egito, do príncipe da Pérsia. Então, em outras palavras, os anjos têm poderes. A Bíblia diz que quando Jerusalém estava sitiada pela Assíria, Deus mandou um anjo, e um anjo matou 185 mil soldados assírios em um só dia. Então significa que o anjo tem poder, que o anjo é especial, que os anjos fazem movimento, que os anjos trazem resposta. Mas Moisés estava dizendo: Deus, anjo pode ser poderoso, anjo pode ser mensageiro, anjo pode ser tudo isso, mas anjo não é a tua presença. Então eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Ah, irmãos, eu e você podemos perder tudo na vida, mas nós não podemos perder a presença de Deus nas nossas vidas. Ah, eu sei que o Espírito de Deus está comunicando uma mensagem para alguém aqui nesta noite, que anda com a sua fé mais para lá do que para cá. O Espírito do Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Ei, o Senhor está batendo a porta do teu coração e Ele está lhe chamando de novo. Volte, porque eu tenho algo a realizar na tua história. Oh, aleluia. Só a presença de Deus é suficiente nas nossas vidas. Oh, só a presença de Deus é tudo para nós. Levante uma das suas mãos ao céu e feche os seus olhos, por gentileza. Isso não é emocionalismo, jargão de pregador. O Espírito de Deus está me mandando fazer, eu tenho que obedecer. O Espírito do Senhor está entre nós. A presença de Deus está aqui. Deus está na casa. E quando Deus está na casa, coisas extraordinárias começam a acontecer. Enquanto eu ministro sobre a tua vida, há um óleo do Espírito Santo descendo aí, ó. E este óleo está tocando do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. E o Espírito de Deus me faz saber que Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu propósito, eu ouvi o teu clamor, eu entendo as tuas lágrimas, eu entendo a temperatura das tuas lágrimas. E o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite: te prepara, porque Deus vai entrar com providência em causas antes impossíveis. A glória de Deus está chegando, a presença de Deus está chegando. A presença de Deus está chegando para te dar livramento e milagres. A presença de Deus é tudo para nós. Você entrou aqui hoje afastado do Evangelho. E você precisa correr para a presença de Deus de novo.
E o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir a sua decisão para com Ele. Deus vai entrar na tua história, vai mudar a tua história, o teu lar, a tua casa. E vai fazer de você um instrumento de bênção nas suas mãos. Você que está afastado do Evangelho e gostaria de tomar uma decisão por Jesus de novo hoje, dê um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Você que está afastado do Evangelho, gostaria de voltar para o Senhor Jesus hoje, dê um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Ou você que ainda nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e hoje gostaria de tomar essa decisão por Jesus, dê um sinal assim, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Oh, aleluias, 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 aleluias. O Senhor está conosco aqui, Ele está falando com você. Ele está falando com você aqui nessa noite. Dê um passo para mim, eu vou fazer milagres extraordinários na tua vida. Dê um passo para a minha presença, eu farei coisas extraordinárias para a tua casa, para o teu lar. Cadê você que gostaria de tomar uma decisão por Jesus aqui nessa noite? Dê um sinal assim com a sua mão, por favor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se não tem igreja, por gentileza, se coloque de pé comigo. Eu quero orar por você e eu volto a palavra aqui. Oh, aleluia. Quantos querem receber a presença de Deus na sua vida, todos os dias? Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Se tem uma coisa que nos distancia da presença de Deus, é o pecado. E Deus está falando com você aqui nesta noite. Abandone uma vida de pecado e coloque a sua vida diante de Deus. O nosso nobre irmão Josiel, que ministrou aqui uma palavra, ele disse que o avivamento ele só pode vir depois que houver arrependimento de pecado. E o Senhor está falando com você nessa noite. Abra o teu coração e permita que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida neste lugar. Oh, aleluia, feche os seus olhos e ore comigo nesta noite. Senhor meu Deus e eterno Pai, na tua presença nós estamos, ó Pai querido, e nós adoramos e louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, agradecido eu estou pela presença do Senhor aqui entre nós nesta noite. E eu peço ao Senhor que nesta hora possa tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés do teu povo neste lugar. E que o Senhor comece, Senhor, a repreender todo o vento contrário à vida deste homem e desta mulher. Comece a jogar por terra agora todo levante contra a vida desses homens de Deus que estão aqui no altar agora. Todo o plano do inimigo para impedir o trabalhar do Senhor neste lugar, vai jogando por terra, Senhor. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós ordenamos agora que toda armadilha do mal seja desfeita agora. Meu Deus, libera a tua unção e glorifica o teu nome no meio da tua igreja. Dá vitória ao teu povo, dá livramento à tua igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e eu volto o microfone ao pastor em nome de Jesus.